Salve, salve galera do Ace na Rede, mais um vídeo aqui para vocês hoje e atualizar um pouco do que aconteceu nessa semana de tênis e no dia de hoje em Wimbledon. Se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sininho e bora pro conteúdo. Bora! E na noite de hoje tivemos o encerramento das oitavas de final de Wimbledon. Alguns jogos incríveis, mais uma fatalidade agora no final do último jogo das oitavas, deixou todo mundo um pouco triste. Dimitrov, que estava ganhando do Sinner, número 1 do mundo, por 2-0, ao sacar, até fez um ace nesse saque, né, empatando o jogo em 2-2, mas ao sacar sentiu uma dor, parece ser no peito, né, a gente ainda não tem o diagnóstico, eu estava até enrolando um pouco para gravar esse vídeo, ver se a gente conseguia algumas informações do que ao certo aconteceu com o Grigor, mas ainda não sabemos, parece ser uma lesão no peito, um estiramento embaixo do braço, e galera, muito triste ver um cara que, né, tá no final da carreira, o Dimitrov, que foi um cara muito importante para o tênis, né, tendo ali 2-0 em cima do Sinner, quase alcançando as quartas de final de um Grand Slam, né, e ver ele tendo que largar o jogo dessa forma foi bem triste, mas também foi legal de ver como o Sinner lidou com essa situação. O Sinner, que é um cara muito gentil, um cara muito adorado por todos, né, ele e o Alcaraz são meninos de ouro. Mas bora lá, eu vou colocar aí para vocês também um pouco dos stats dessa partida, né, que não terminou de fato, mas a gente consegue analisar o quão o Grigor estava soberano nessa partida. Ele tinha 14 aces contra apenas 4 do Sinner. A gente vê que a vitória no primeiro saque dele, 84%. Então é um cara que usou muito bem a estratégia, soube o que fazer, sacou muito bem, pensando já na sequência do ponto, né? E dá pra ver de fato aí 84%. Claro que o Sinner também não muito menos que isso, né? 82%, mas é o número 1 do mundo. O Grigor que aproveitou 3 breakpoints de 5. E é isso, galera. Temos mais alguns dados aí na tela para vocês, quem quiser pausar e dar uma olhada. Mas foi um jogo que, pô, sinceramente me deixou triste de ver como terminou. Eu tinha certeza que o Dimitrov ia ganhar aquela partida, apesar de, né, da gente não poder subestimar o Sinner também. Mas, infelizmente, é isso. Bom, vamos seguir aqui. Outro jogo de hoje também foi Ben Shelton e Sonego. Cara, esse foi um jogaço, né? O Sonego começou ganhando ali o primeiro set de 6-3. Eu já achei que ia ser um jogo um pouco mais complicado pro Shelton. Mas aí ele já voltou com outra mentalidade. O Shelton que não tem o melhor jogo da grama, mas que, pelo fato de ter um saque bom também, acho que soube aproveitar bem as oportunidades nesse jogo. Já voltou fazendo 6-1, então o jogo ficou bem parelho nesse momento, onde a gente achava que o Shelton estava um pouco fora da partida. E aí depois eles foram para um tie-break no terceiro set, que o Shelton meteu 7-1 tie-break, e aí no último ele fechou em 7-5. Foi um jogo legal de ver, não consegui ver o jogo inteiro, mas vi vários lances assim, em vários momentos a bola andando muito rápida, foi muito maneiro. Aqui os números, ressaltar aqui 4 breakpoints convertidos de 6 para o Shelton, acho que, né, teve impacto no jogo. A gente, esquecendo os 2 primeiros sets, se a gente analisar os 2 últimos sets, foi um jogo muito parelho aqui, no detalhe, então esses breakpoints eles fizeram a diferença. E é isso, o Sonego com baixo aproveitamento ali também, um pouco nos pontos de segundo serviço. E é isso. Agora Shelton vai enfrentar o Sinner em uma das quartas de final. Beleza, galera? Outro jogo bem interessante de hoje foi o jogo do Novak Djokovic contra o de Minaur. Foi um jogo muito doido, porque foi um primeiro set que o de Minaur dominou, né? Meteu um 6-1 em cima do GOAT do tênis. E até ali tava meio estranho de ver. Eu sinceramente achei que o Djokovic não estava num bom dia. Parecia que ia tomar uma passada de carro ali, mas, cara, não é à toa que esse cara é o GOAT do tênis. É incrível como os jogadores de ponta, os melhores da história, Federer, Nadal, Djokovic, eles conseguem vencer jogos até em dias ruins.
O Djokovic parecia estar num dia ruim, mas depois, nos 3 últimos sets, jogou um tênis de muita qualidade, pressionou muito o de Minaur, deu para ver como ele preencheu mais a quadra, né, tirando esse primeiro set também. E a mentalidade, como mudou a mentalidade, né? Uma das forças do Djoko também é conseguir mudar esse mindset, né, da água para o vinho. O tênis, que é um jogo, eu estava até vendo o Meligeni falar sobre isso. O tênis é um jogo muito doido, que você não pode, né, independente se você perdeu o primeiro set por 6-0, 6-1, se esse cara que ganhou de você, esse set de 6-0, se ele erra 2 ou 3 bolas seguidas ali, cara, a chance do mindset dele virar do avesso é muito grande, você passar a dominar aquele jogo. Então, cara, o tênis é muito complexo, né? Não é só um esporte físico, é um esporte onde você tem que pensar no físico, tem que correr, mas ao mesmo tempo você tem que lidar com o seu pensamento, com a sua mentalidade a todo momento, né? Então, foi uma aula de mentalidade do Djoko hoje, além de uma aula de tênis. Cada um conseguiu quebrar o outro 6 vezes, né? Um jogo com bastante possibilidade de breakpoint, né? O de Minaur teve 19 chances de converter breakpoints, converteu 6. O Djoko 13. Aces também foi um jogo. O de Minaur não tem seu melhor golpe no saque, né? Fez apenas um ace no Djokovic. E é isso, galera. Passando para o próximo jogo, né? O outro jogo que a gente teve aqui nas oitavas de final também, que foi um jogo interessantíssimo. Cilic, que é outro veterano do tênis, um cara multicampeão aí da ATP, lesionou há pouco tempo atrás, voltou e, cara, tá performando muito bem mesmo. Hoje esse jogo foi no detalhe contra o Cobolli, né? Ganhou os 2 primeiros sets, mas depois o Cilic fez frente, conseguiu ganhar um tie-break, né, de 7-4, e mais um tie-break no último set que o Cobolli ganhou no detalhe ali. Não tão no detalhe, 7-3, né, mas foi no detalhe só de ter chegado até o tie-break. O Cilic, que saca muito bem também, é um cara muito alto, teve 19 aces nessa partida. O Cobolli também não é o melhor golpe dele, o saque, mas fez 11 aces também, soube colocar bem o saque ali. E ambos aproveitaram bem seu saque, jogaram bem o serviço também. O Cilic, cara, eu acho que o ponto desse jogo tá nas não aproveitadas do Cilic nos breakpoints, né? Ele teve 8 oportunidades de quebrar o Cobolli e quebrou apenas uma, né? E o Cobolli teve as mesmas 8 chances e quebrou 3. Então, quando a gente vê ali tie-break, esse tipo de quebra faz muito diferença nos jogos, pessoal. Bom, é isso. Ontem também a gente teve 4 jogos, né, das oitavas de final. Vou dar um formato mais resumido aqui para vocês na tela. A gente teve o Alcaraz contra o Rublev também, que foi um jogo que o Rublev ganhou no tie-break do primeiro set. A gente achou que, cara, que ele estava brilhando ali, mas depois a gente viu o Alcaraz ganhar o segundo set, o mindset do Rublev ir até o chão. Ele realmente tem dificuldade de lidar com a mentalidade durante o jogo, não é segredo para ninguém. Dava para ver que ele se segurou muito em várias bolas do Alcaraz, mas teve um momento que ele explode também e, né, batia com a raquete no pé. Infelizmente, não fez mais nada depois que o Alcaraz ganhou o segundo set, não conseguiu entrar no jogo novamente, mentalmente falando, o Rublev. Um jogo interessantíssimo também de ontem foi o Jarry com o Norrie, né? O Jarry que eliminou o João Fonseca na fase anterior e fez uma batalha com o Norrie. Esse jogo eu vi ele inteiro, cara, foi um jogo, mais uma vez o Jarry sacando muito, né? Fez muito ace nesse jogo. Mas o Norrie, um jogador da casa, jogando em casa com a torcida a favor, apesar de ter bastante torcida para o Jarry também, foi legal de ver. Mas o que me chamou a atenção nesse jogo foi a mentalidade na qual o Cameron Norrie jogou o último set, né? Porque se a gente olhar o storytelling desse jogo, o Cameron Norrie abriu 2-0 e o Jarry empatou esse jogo jogando 2 tie-breaks seguidos, né? Então a gente, imagina que quem perdeu os 2 últimos sets vai chegar no quinto set com a mentalidade um pouco debilitada ali e o inverso acontecendo com o Jarry, né? Com uma mentalidade muito progressiva, querendo ganhar o jogo, mas o Norrie jogou um quinto set, cara, exemplar também, não errou muito, deixou o Jarry errar também, né? Voltava muita bola, então foi muito legal de ver esse jogo.
A gente teve o Fritz também com o Thompson, né, que acabou sendo o WO pro Fritz, infelizmente. O Thompson que, cara, tem mostrado bons jogos na grama. É um cara que normalmente é mais da quadra rápida, né? Ele é um australiano, mas tava jogando muito bem na grama, né? Nesses torneios, em Wimbledon principalmente. Mas o Fritz também, que foi dominante no primeiro set. A gente não sabe se foi, né? Se o Thompson, desde o começo do jogo, já não estava se sentindo bem, então é foda apurar essa partida ao certo aí. E outro jogo, o polonês Maciejczak. Acho que é isso, galera, contra o Khachanov. Khachanov dominou a partida, eu vi os highlights e, cara, não tem muito o que falar dessa partida. 3-0. Claro que foi um grande resultado para o polonês chegar, né, até as oitavas de Wimbledon já. E o Khachanov que tem demonstrado uma temporada de grama também muito proveitosa. O cara tá jogando muito na grama. Galera, um resumo também dos jogos de hoje aí, das oitavas de final do feminino, tá? A gente teve Swiatek jogando também, eliminou a Tauson, que é a cabeça de chave 23, não era qualquer jogadora. Andreeva também, como a gente imaginava, a Navarro está jogando muito bem, mas a Andreeva na grama também tem mostrado bons resultados. O jogo dela casa um pouco com a grama, né, que tem um power no forehand ali muito legal. A Samsonova também ganhou da Buzaz, a espanhola, então Samsonova, que é a cabeça de chave número 19, se manteve na partida. E a partida que chamou mais atenção, assim, por não ser o que a gente esperava, a Alexandrova, cabeça de chave número 18, perdeu para Bendit. Bendit, que é uma jogadora veterana já do circuito e tem conquistado grandes resultados. A gente vê muito o Wimbledon, né, pelo fato de ser grama, muitos jogadores um pouco mais velhos, né, que já passaram dos 33, 34 anos, eles se dão muito bem na grama, porque aí você consegue ressaltar mais a técnica. A grama que exige menos do físico do que a quadra dura e o saibro, por exemplo, né, é um piso um pouco mais amortecível assim, e um jogo mais rápido normalmente também. Então, mesmo sendo um Grand Slam com muitos sets, a gente não vê muitos thrillers, assim, apesar do jogo mais longo da história do tênis ter sido em Wimbledon. Essa história é muito doida, porque, né, o piso mais rápido para acabar jogos foi onde teve a partida mais longa da história. Mas isso também dá ao fato que os dois estavam sacando muito bem, então eles conseguiam garantir o seu game de serviço a todo momento. Então foi esse o motivo dessa partida ter ido tão longe, galera. E agora, para finalizar também, a gente precisa falar das nossas duplas femininas. Luisa Stephanie, que passou das oitavas de final, está nas quartas de final de Wimbledon, jogando com a Babos. Muito legal ver a Luisa, cara, não é coincidência os resultados que ela tem na carreira, né? Uma grande jogadora de dupla, sempre chegando muito longe ali, né? Medalhista olímpica. E a outra dupla também, que era formada pela Sijmund e a Bia Haddad Maia, entregou o jogo por WO, porque a Sijmund progrediu no torneio, né? Se não me engano, chegou nas quartas de final agora, então não é muito interessante para ela se desgastar jogando duplas também. Isso é muito normal de acontecer nas duplas, galera. Quando a mesma pessoa joga simples e dupla, se ela progride muito longe no simples, normalmente ela abandona a dupla, tá? Raras exceções, isso não acontece. Acho que o Nick Kyrgios, se não me engano, posso estar errado, mas ele fez uma final de Wimbledon, ou foi o US Open, e ganhou nas duplas, né, com Kokinax. No próximo vídeo eu confirmo essa informação, galera. Mas é isso, por hoje é só. Vim aqui informar vocês sobre o dia de hoje, essa fatalidade do Dimitrov, uma pena. Ia ser muito legal ver o Dimitrov nas quartas de final de Wimbledon, é muito bonito de ver o Dimitrov jogar, mas é isso. Beleza, galera? Então, se você não é inscrito, segue o papo do Lourenço que deu no começo do vídeo, hein? Dá o seu subscribe, dá seu like, ativa o sininho e continua seguindo a gente para mais conteúdos como esse. Valeu!